Vamos lá, direito civil e direito das obrigações. Primeiro a gente vai falar sobre a definição do que é o direito das obrigações. A professora repetiu tanto essa definição que, meu Deus, é o vínculo jurídico transitório onde existe credor e devedor e uma prestação que pode se dar, fazer e não fazer. Basicamente, para ter uma obrigação precisa de 3 elementos: sujeito, o objeto e o vínculo jurídico. Quem são os sujeitos? Tem 2 sujeitos, o passivo e o ativo. O passivo é o devedor, é aquele que vai ter que pagar a prestação, que ele recebe a cobrança. O ativo é aquele que cobra, é o credor. O objeto tem que ser determinável. Acabou o tempo. Para os elementos, vamos deixar uma história separadinha tipo cada assunto. Elementos, precisa do sujeito, do vínculo jurídico do objeto, né? Como eu já disse, sujeito ele tem que ser. São 2 sujeitos, credor e devedor, o ativo e o passivo. Credor é quem? É o ativo. O devedor é quem? O passivo. Por que que o credor é ativo? Porque ele vai exigir a prestação. Por que que o passivo é o devedor? Porque ele deve cumprir a obrigação. O objeto. O que que é o objeto? É a prestação a ser cumprida. É o que está lá no trato, entendeu? Aí, o objeto, quais são as características do objeto? Ele tem que ser lícito, possível e determinado. Lícito tem que estar dentro da lei, legalidade. Possível, tem que ser possível tanto de tangível, né, se for um objeto mesmo, quanto judicialmente. E determinado porque tem que ser determinado no contrato qual o objeto que é. E o vínculo jurídico é o que dá exigibilidade jurídica. Na obrigação, na hora de fazer o contrato lá, existe uma coisa também que é acessório, mas existe, que é a cláusula penal. Para que serve a cláusula penal? Basicamente é para garantir que a obrigação principal seja cumprida. Aí, a característica da cláusula penal é essa, o objetivo é esse. E como é que ela vai garantir isso? Ela garante por meio de mora. Eu perguntei umas 300 vezes na aula o que era a mora e finalmente consegui entender que a mora é basicamente os juros. Tipo, tu tem aquela... Aí, tipo, se tu não cumprir, tu vai ter que pagar tanto. Aí, demorando mais, vai ter que ir acrescentando um certo valor. Aí, essa mora, esse acréscimo de valor. Pode ser por multa, pelo apagamento atrasado, ou cobrança por meio de juros. Tipo, multa é um valor fixo, então, multa mais os juros e tal. Basicamente é isso, cláusula penal. Direito quanto ao objeto é dividido em 3. Direito quanto ao objeto é o direito de dar, de fazer e de não fazer. Qual é o conceito do direito de dar? O direito de dar é basicamente a entrega de um objeto, certo ou incerto, determinável ou indeterminado. Agora a diferença desses dois. Quando é um objeto certo, determinado, é quando é bem específico, tipo, o carro modelo tal, não sei o que tal. Péssimo exemplo, que eu não sei nada de carro, né? Mas é muito específico, tipo, eu quero um perfume da Natura homem aromático, eu quero especificamente esse. Se fosse um objeto indeterminado, incerto, ia ser, eu quero um perfume da Natura homem. Ainda foi específico ainda demais, porque o Natura homem tem vários, né? Então, um perfume da Natura. Isso seria o incerto, entendeu? Aí melhor que o do carro, que do carro eu não sei nada. Obrigação de fazer. A obrigação de fazer é a mais fácil de todas. Tem que fazer algo, prestar algum serviço, fazer alguma atividade. Essa é a obrigação de fazer. Um exemplo, né? Vamos ver aqui um exemplo. Contratar um pedreiro para fazer o muro. Aí, ó. Contratou um pedreiro para prestar o serviço de fazer o muro. Obrigação de fazer. Outro exemplo. Contratou um pintor para fazer um retrato teu. Vai receber a pintura. Obrigação de fazer, pintar. A última obrigação quanto ao objeto é a obrigação de não fazer. A professora disse que queria especificamente a palavra abster-se na hora da discursiva da prova, então é abster-se de algo, não fazer algo. Exemplo, tem o cantor, ele canta, né, fazendo show, as coisas, e ele não vai fazer show durante um determinado período, tá no contrato dele. Vai abster-se de fazer um show. É isso, galera. Outro exemplo. Deixa eu ver se consigo pensar em outro exemplo. Não consigo. Vai ser essa que eu vou colocar na prova mesmo, né? Discursiva, se ela pedir um exemplo. As consequências quando a obrigação não é cumprida no sentido da obrigação de dar, fazer e não fazer, que é quanto ao objeto, né?
Na obrigação de dar, só tem duas consequências, que é exigir judicialmente, né, forçar ali, e ter a resolução do contrato com indenização. Indenização e exigir judicialmente. Obrigação de fazer, duas também consequências. O cara pode cobrar por um outro cara fazer, por um terceiro fazer, mas é o devedor que vai custear aquele terceiro que vai fazer. Aí. Ou a outra consequência é o quê? Pleitear a rescisão contratual. Vai exigir judicialmente, basicamente. Não tem a construção do muro, ele vai lutar pela construção do muro dele. E do não fazer, o juiz pode determinar a desconstituição do ato e impor multa ou indenização. Então, não fazer, multa e indenização. Essas são as consequências das obrigações de dar, fazer e não fazer. Consequência do não cumprimento do contrato, né, das obrigações quanto ao objeto, mas não falei da consequência quanto aos elementos, tipo, se faltar um dos elementos para ter a obrigação, que são, quais são os elementos mesmo? Sujeito, objeto e vínculo jurídico. Quando não tem sujeito, a obrigação é nula ou anulável, porque não tem capacidade jurídica, tipo, um dos sujeitos não tem capacidade jurídica. Quando o objeto não se encaixa nas características de ser lícito ou possível ou determinado, é uma obrigação nula. E quanto à vinculação jurídica, vai ficar sem exigibilidade jurídica, não vai poder lutar judicialmente. Só isso. A obrigação simples e obrigação complexa. A obrigação simples é quando só tem um credor e somente um único devedor. Somente um único credor e somente um único devedor. Obrigação simples. Obrigação complexa é quando pode ter mais de um credor e devedor. Pode haver pluralidade. Obrigação divisível, quando ela pode ser fracionada, pode ser parcelada. Tipo, tem que pagar tal coisa. Ela é divisível, se pode parcelar. Obrigação indivisível, o pagamento tem que ser integral. É aquilo, é aquele valor, tu tem que pagar no mesmo dia aquela quantia na totalidade. Divisível parcela, indivisível não parcela. Obrigação solidária é quando o credor ele pode cobrar de duas pessoas é quando tem uma conta conjunta de um casal e o banco pode cobrar de um dos dois, basicamente. Obrigação natural não pode ser judicializada. Obrigação civil, ela pode ser judicializada. É só pensar, obrigação está dentro do direito civil e ela pode ser judicializada. Obrigação natural, não pode. Obrigação pura ou simples, ela não aceita termos de condição. Não aceita nem encargo. É uma obrigação que não aceita termos de condição. Tipo, se você fizer tal coisa, você ganha tal coisa. Não existe isso nesse contrato. E encargo, que é pecuniário. Então, não é pagamento. É um contrato de ação, de serviço, praticamente. Ou então de dar, mas sem dinheiro. Obrigação condicional, né? É aquela que tem uma condição para que ocorra tal coisa. Se você fazer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Exemplo aqui. Se vocês se formarem, eu estarei lá na formatura. Foi o que a professora deu. Obrigação a termo. Próximo. Obrigação a termo é quando tem prazo de início e fim. Obrigação modal ou com encargo. Impõe um encargo para o credor ou para um terceiro. Dinheiro, basicamente. Obrigação pecuniária é quando tem correção monetária e juros. Obrigação de garantia visa assegurar o cumprimento de outra obrigação. Então, é uma obrigação dentro da obrigação. Obrigação cláusula penal. Prevê sanção para o caso de inadimplemento, não cumprimento. Já falei sobre isso. Obrigação tributária com o Estado. Obrigação tributária com o Estado é pagar os tributos, IPVA, IPTU, essas coisas. Obrigação ambiental. Decorre da relação com o meio ambiente. Tem uma obrigação também que se chama próprio terreno, que é a obrigação que vem em conjunto com um contrato, tipo, tu comprou tal coisa e aquela obrigação vem junto também. Condomínio, tu paga o condomínio porque tu tá morando naquela casa. IPVA, IPTU, é tipo essa. O conteúdo da prova é sobre a extinção das obrigações, mas eu não tenho tempo pra explicar, então eu vou literalmente só ler e eu acho que na leitura já vai dar pra entender mesmo, porque eu tenho que tomar banho, que eu tenho que tirar esse óleo de coco na minha cabeça. São 5 formas, na verdade, de extinção das obrigações. Primeiro, pagamento. Segundo, inovação. Terceiro, compensação.
Quarto, confusão. Quinto, remissão. Pagamento, forma mais comum. Inovação, substituição da obrigação antiga por uma nova. Exemplo, troca de devedor, de objeto ou de título. Compensação, quando duas pessoas são credores e devedores entre si e as dívidas se extinguem mutuamente. Confusão, quando o credor e o devedor se tornam a mesma pessoa. Herência de um credor por seu devedor. Remissão, perdão da dívida pelo credor. Deve haver vontade expressa ou tácita do perdão. Acabou, é isso.